Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa coletânea de videoaulas sobre treinamento resistido para pessoas idosas, prática baseada em evidências científicas. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre a ordem dos exercícios dentro de uma sessão de treinamento. Será que a sequência escolhida realmente influencia os resultados e os objetivos do treino? Vamos explorar o que a ciência diz sobre isso e entender como podemos estruturar o treinamento de forma mais eficiente. Vamos lá? Após a seleção dos exercícios, a próxima etapa será organizar os exercícios dentro de uma sessão de treinamento. Ou seja, qual será a ordem de execução desses exercícios? Qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo e assim por diante. Aí surge a questão: existe a diferença na ordenação dos exercícios? Ou, independente da ordem, o que importa é que eles executem os exercícios? Como de costume, vamos recorrer aos estudos e artigos científicos para entender melhor essa questão. Mas antes disso, o importante é contextualizar que, para tornar a explicação mais didática, os exercícios costumam ser classificados com base na quantidade de articulações envolvidas no movimento. Essa classificação ajuda a entender a complexidade e o impacto de cada exercício dentro da sessão de treinamento. Os exercícios multiarticulares envolvem um movimento simultâneo de várias articulações. São movimentos complexos que trabalham grupos musculares grandes e exigem coordenação. Exemplos clássicos são o supino, as puxadas, o agachamento e o leg press. Já os exercícios monoarticulares isolam uma articulação específica, focando em um músculo ou em um grupo muscular menor. São movimentos mais simples e controlados, como as roscas para bíceps, a cadeira extensora e a mesa flexora. Mas afinal, a ordem influencia dos resultados? Se começamos com multiarticulares ou monoarticulares, pode influenciar no resultado do treino? O que dizem os estudos? Essa meta-análise investigou justamente esse tema e chegou à conclusão interessante. O efeito da ordem no ganho de força. Prioridade é igual ao resultado. Os exercícios realizados no início do treino geram mais ganhos de força, independentemente de serem multi ou monoarticulares. Exemplo: fazer o supino no começo do treino desenvolve mais força no movimento do que deixá-lo para o final. Motivo disso: a energia, a coordenação, o recrutamento muscular estão no pico no início do treino. Na hipertrofia, a ordem não é tão crítica. A meta-análise concluiu que, para ganho de massa muscular, a ordem nos exercícios não tem um impacto significativo. O que importa é realizar os exercícios com qualidade, carga, volume e técnica, e estimular os músculos melhores. Porém, um detalhe prático: se um músculo específico é prioridade, exemplo, quer hipertrofiar maior o bíceps, colocar o exercício monoarticulado no início pode ajudar a focar nele antes da fadiga geral. Após a publicação dessa meta-análise, novos estudos foram realizados e trouxeram algumas observações ligeiramente diferentes sobre a relação entre a ordem dos exercícios e o ganho de força muscular, especialmente em indivíduos idosos. Aqui nós temos 3 estudos que analisaram a influência da ordem dos exercícios nas adaptações musculares dessa população. O primeiro estudo comparou duas abordagens: iniciar com exercícios multiarticulares e depois seguir para os monoarticulares, e depois fazer o oposto, começando pelos monoarticulares e finalizando com os multiarticulares. E o resultado? Não houve diferença significativa para o ganho de força ou hipertrofia. Ambas as abordagens promoveram adaptações similares. O segundo estudo, além das duas ordens anteriores, multi, mono e mono, multi, foi adicionada uma terceira variação: alternar os exercícios entre os membros superiores e inferiores ao longo da sessão. Como no primeiro estudo, os resultados também apontaram que não houve diferença entre as ordens para ganho de força e hipertrofia.
Já no terceiro estudo, expandiu mais ainda as comparações, testando 4 sequências diferentes. A primeira, multimono, começando pelos exercícios de membros superiores. A segunda, multimono, começando pelos exercícios de membros inferiores. A terceira, mono-multi, começando pelos exercícios de membros superiores. E a quarta, mono-multi, começando pelos exercícios de membros inferiores. Mais uma vez, todas as combinações resultaram em ganhos de força e hipertrofia sem diferença significativa entre elas. Diante desses achados, podemos concluir que a escolha da ordem dos exercícios pode seguir a preferência do praticante ou até mesmo se adaptar à disponibilidade dos equipamentos na academia, especialmente em horários de pico. Mas o importante é manter uma sequência consistente ao longo do tempo. Isso porque a progressão do treino é um fator essencial para a evolução dos resultados. Podemos progredir de diferentes formas, como aumentando o número de repetições com a mesma carga ou elevando a carga e mantendo as repetições. Para monitorar essa progressão de maneira eficiente, é fundamental preservar a ordem dos exercícios. Se a sequência for alterada constantemente, fica difícil identificar se o praticante está realmente evoluindo ou se a mudança no desempenho é apenas consequência de uma nova ordem adotada. Afinal, algumas combinações podem favorecer determinados exercícios, dando falsa impressão de progresso. Portanto, a recomendação é: defina uma ordem que funcione e seja conveniente, por prioridade, disponibilidade ou de equipamento, e mantenha essa sequência por um período. Isso permitirá um acompanhamento mais preciso da evolução. Caso sinta necessidade de variar a ordem futuramente, tudo bem, desde que essa mudança seja planejada e não aleatória. Obrigado pela companhia e até a próxima.